Desculpe. Então, esta, entre aspas, esse respeito à configuração dos poderes locais foi que permitiu o grande poderio de Roma. Claro que ele tinha um exército, mas lembrem sempre, vocês vão ler Maquiavel, vocês tenham isso em mente. O exercício do poder necessita de força e legitimidade. O que é legitimidade? Aceitação de quem é governado. Por mais autoritário que seja o sistema, se não tiver aceitação de quem é governado, vai ruir esse sistema, né? Então, só a força não consegue manter o poder, né? Maquiavel trabalha muito com esse conceito. Quanto mais força, menos legitimidade. Quanto mais legitimidade, menos se faz necessário o uso da força. Então, lá no Império Romano, imagine você hoje como se fosse aqui o Império Romano. A gente estava aqui no Brasil, pá, vem Alexandre o Grande nos conquista, né? Já que é para ser conquistado, que seja por Alexandre. E daí ele ganha terras aqui, ele põe os seus representantes, porque ele já conquistou tanta coisa, que ele deve ter terra em meia Roma lá, né? E daí o imperador manda um representante que vai ser o seu braço jurídico, fiscal e tal. E deixa a coisa rolar aqui do jeito que está, para ver como fica, né? Se não, claro que o governo nosso, vamos pensar o governo nosso central, seria associado a Roma, porque ele se submete, se sujeita em troca de continuar exercendo o seu pequeno poder na região, né? E isso o custo de pagar impostos. Então, esse modelo foi o modelo que a Inglaterra usou nas suas colônias no século XIX. Então, é bem interessante. Porque quanto menos intervenção, menos força. Quanto menos força, maior legitimidade, maior aceitação da submissão. Então, nós paramos aí. Hoje, nós vamos ver um pouco o poder na Idade Média e depois o poder na Idade Moderna. Nós temos sempre que pensar que a Idade Média ela demora 1000 anos. Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo pensar isso? Porque nós temos um capitalismo que ele vigora há 800, 900, 2000, 321 anos. Vamos pensar em números redondos. E em 321 anos, nós somos total. Imagine o mundo sem o capitalismo, né? Que é um pouco esse mundo que nós vamos ver agora, e o mundo capitalista. Ele já impôs tantas coisas, né? Então, imagine 1000 anos de história num sistema. É uma coisa bastante impactante, é uma vida muito. Não é um tempo pequeno a história, é um tempo bastante marcante com muitas influências, tá? Perguntas? Então, antes da gente seguir um pouco, eu queria falar algumas coisas para vocês. Eu queria marcar a nossa primeira avaliação, que vai ser colocar a gente expor o texto lá de Maquiavel. Eu acho que em 2 aulas nós conseguiríamos dar fim disso. Para que a gente consiga fechar, a gente tem que ter uma avaliação em setembro, outra em outubro e outra em novembro, né? Então, eu pensei em a gente fazer dia 20 de setembro e 27 de setembro esses seminários de Maquiavel. O que vocês acham? Eu estou sozinha? Não, professora, estamos aqui. Pode ser?
Tudo bem, professora. Por mim tá ótimo. Então tá. Peraí, Como nós... professora, tem como a senhora repetir para mim? É porque eu estava vendo. Ok, depois eu coloco também nosso plano de trabalho lá no Ave, tá? Mas eu vou por aqui. Dia 20 e 27 de setembro, seminário sobre Maquiavel. O que nós vamos fazer é dividir em capítulos, ver quantos somos, e primeiro vocês dêem uma olhada e, se puder, já escolhendo capítulo e vai colocando no grupo, porque daí vocês já, eu falo, o primeiro momento é espontâneo. Cada um escolhe aquilo que achar melhor. E depois a gente vai colocando para algumas pessoas, tá? Valendo nota, vale de 0 a 10, porque vai ser a primeira avaliação. Toda avaliação grandona vale de 0 a 10, tá? Então, vale a pena. Ah, e como os capítulos são independentes, não tem problema. Ah, eu vou ficar com o capítulo 8 e eu só ler o 8, não é o ideal, mas não tem problema. Não precisa ficar com medo de pegar o capítulo lá adiante, porque não vai entender o anterior, entendeu? Porque cada capítulo trata de situações bem peculiares. Fala assim. Professora, no caso, então, o nosso seminário vai ser dividido em capítulos para cada aluno, ou como é que é? A gente vai em grupo? Cada aluno, a princípio, pega um capítulo. Deixa eu pegar o texto aqui, que eu já falo, já trato falando aqui. Deixa eu só... Só um minuto. Que olhando fica mais fácil, né? Eu peguei do outro, passei para cá. O Príncipe de Maquiavel. Já passei para vocês, né? Não sei se eu pus no alfa. São capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, a senhora já mandou um livro no AVA? No AVA não pus, mas põe agora. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 capítulos. Quantos somos? Sabe quantos somos ou não? Sei não, professora. Eu não sei quantos estão matriculados. Porque... Deixa eu só colocar aqui. Aí, alguém quer ir? Pera. Papai. É o Arthur? Tudo bem, Arthur? Desculpa, eu estava pondo um negocinho aqui no lado, eu demorei um pouquinho. O seminário dias 20 e 27 de setembro. Tem capítulos muito pequenininhos que podem ser... Deixa eu ver onde está o livro. Que podem pegar 2 capítulos, porque assim, de 3 páginas, sabe assim? Bem pequenininhos mesmo, aqui.
Então, já está no AVA, já está no AVA, está falando nosso seminário vai ser do dia 20 e 21. E vocês dêem uma olhada, escolhem os capítulos, dá uma lidinha, ver se a linguagem interessa. Cada capítulo trabalha de um tema. Quem pegar 2, porque são muito pequenininhos, tudo isso será visto com muito carinho, né? Mas vamos, durante essa semana, dar esse tempo para vocês irem vendo, colocando lá no grupo, e depois, na semana que vem, a gente fecha o martelo em relação a isso, né? De quem vai pegar o quê, quando e tal. Tá? Semana que vem é dia 5, né? Dia 6. Teremos aula, né? Virtual, normal. Tudo normal. Mas a gente vai resolvendo. Ok? Ai. Ok, professora. Então, joia. Tá aqui. Deixa eu passar que eu vou pôr. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação pequenininha. E vamos falar um pouquinho desse período tão intrigante da nossa história, né? Porque tudo acontece aí na Idade Média, né? Aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a Idade Média vai do século... A Idade Média se divide em 2 períodos. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Alguns autores falam que a Alta Idade Média vai do século 5 ao 10, mas outros falam, não, do 5 ao 7, e eu vou dizer por que é diferente de cada um. E a Baixa Idade Média, do século 7 até o século 15, ou do século 10 ao 15. A alta vem antes e a baixa vem depois. Isso é bem importante, que eu já vi até gente letrada falando ao contrário, né? Que a alta e baixa Idade Média é no final e a baixa no começo. Não. A alta Idade Média, o nome se refere às características marcantes deste período, né? Primeiro, por que Idade Média? Alguém sabe por que nós chamamos esse período da história de Idade Média? Alguém chuta? É no meio do quê? É entre a Idade da Pedra e a Idade Moderna. Quase isso! Não a Idade da Pedra, mas entre a Grécia e a Idade Moderna. Por quê? Daí ela fica no meio. Porque, lembra aquela cronologia que eu coloquei? Não sei se foi. Não foi. Não coloquei aqui, não, mas coloco. Porque na Grécia houve o surgimento da filosofia. Quando surge a filosofia, o que acontece? Os homens rompem, entre aspas, com a divindade e tomam o poder na mão deles, né? Então, a partir da racionalidade, eles vão pensar no melhor para o bem comum, o melhor para a vida pública e a melhor forma de estabelecer o poder. Daí você tem o Império Romano e tal, e surge essa instituição, esse momento histórico de Idade Média. Depois disso, vem o Renascimento. Renascer do quê? O renascer dos pensamentos lá da filosofia na Grécia. E há, novamente, uma ruptura com este pensamento religioso, com esse pensamento teológico, e o apoderamento dos homens como inventores, como construtores da sua própria vida, do seu próprio destino, logo a sua própria forma de poder. Então, quem pôs o nome Idade Média foram
os renascentistas da Idade Moderna. Logo em seguida, a Idade Moderna, houve o Renascimento e esses autores chamaram esta idade anterior de Idade Média, ou seja, o meio da idade. Chamaram também de Idade das Trevas. Porém, por quê? Porque em oposição ao iluminismo, à luz do saber, da consciência, da ciência, na Idade Moderna você tem a escuridão, que é a Idade das Trevas. Porém, este nome não é mais aceito dentro da ciência, Idade das Trevas, porque esses 1000 anos foram tão ricos de produção, não só histórica, de instituição, tudo aconteceu na Idade Média, né? Então, se foi pensado na Idade Moderna, as coisas aconteceram na Idade Média. E também houveram os filósofos ligados à igreja que produziram muito pensamento nesta época, não só produziram, como também guardaram, foram os guardiões de todo saber produzido até então, inclusive da filosofia clássica, né? Então, por isso, não se aceita mais esse nome pejorativo dado pelos renascentistas, pelo iluminismo de Idade das Trevas. Então, não se usa mais isso, tá? Então, tá. Esse foi o período. O que aconteceu historicamente? Como nós vimos no mapa lá do Império Romano, eles... Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui concomitantemente. Deixa eu ver. Eu teria que sair. Mas eu acho que vale a pena. Só um pouquinho. Aqui. Deixa eu já mudo a consolidação. Que é bem importante a gente ver, visualizar pelo menos isso. Olha, tá aqui. Eu fico economizando tanto no slide que eu acabo não tem importância. Vamos fechar aqui. Abrir aqui. Vou pegar este daqui, que é tão legal quanto. Vocês estão vendo o quê? O poder na Idade Média. Ah, tá. Então, não. Então, vamos aqui. Agora eu vi aqui. Ok. Parar aqui e compartilhar. Aqui. Estão vendo agora? Sim, professor, estamos vendo. Ok. Olha que loucura. Olha a loucura disso. Isso tudo é do Império Romano. Olha. Toda o que hoje é Portugal, Espanha, toda Itália, Alemanha, França, Suíça, né? Suíça, tudo, olha, tudo, parte aqui da China, da Índia, todo o norte da África, o extremo norte da África, é muita coisa, não é? Então, o que aconteceu?
são vários fatores, nada consequência de um só fator, né? Tudo acontece. Aqui nós tínhamos o Império Romano do Norte, do Ocidente e do Oriente, né? Para controlar a parte aqui e outro para controlar aqui. Então, falam várias coisas. Primeiro, que os generais de Roma, toda a força de Roma, né, que lutava por Roma, começaram, óbvio, a ter uma vida muito farta em Roma, muito rica, porque cada pedacinho de chão que eles conquistavam aqui, mais eles ganhavam, mais riquezas, escravos e terras, etc. E disse que esta opulência fez com que eles quisessem mais aproveitar a vida e cuidar dos seus negócios do que lutar. Então, isso enfraqueceu também o Império Romano, né? Fora isso, estes povos daqui, que eles falam da Germânia, que eles chamavam de bárbaros, né? Imagina, estão aqui todo o povo lá do norte da Europa, e que é a Noruega, onde tem os vikings, todo aquele povo, os próprios germânicos, que depois vão formar aqui a Alemanha, né? Todos esses russos aqui mais ocidentais, começaram a invadir este domínio romano com destino a Roma, onde estava a maior parte da riqueza. Por quê? Para roubar mesmo, para pilhar, porque era muita riqueza, né? E ele chamava esses povos de bárbaros. Então, nós sempre atribuímos bárbaros a um povo não, entre aspas, civilizados. Mas eram bárbaros porque eles não compartilhavam dessa cultura romana, né? Dessa, entre aspas, civilidade romana. Então, começou, ainda mais nessa região, aqui começou a ficar muito, muito perigoso, porque aqui foram os primeiros lugares que eles chegaram, né? Então, com muita fé, eles só queriam entrar, roubar com destino a Roma. É o marco do começo da Idade Média, quando eles entram em Roma e dominam aqui este Império Romano, que se chama Ocidental, né? Então, é isto. Agora eu vou voltar para lá. Então, dada essa configuração, o que aconteceu? Aqueles que conseguiram, a história é tão interessante, né? Porque aqueles que conseguiram fugir de Roma pegaram a sua família, os seus pertences, o que conseguiu carregar e foram subindo, fugindo dos bárbaros. Então, saíram não só aquela região que hoje é a Europa, que a gente conhece, né? A Europa Ocidental, que a gente conhece, já começou a se agrupar povos ali independentes de Roma, como aqueles mais abastados de Roma saíram de Roma com o que conseguiram para buscar terras menos vulneráveis a esses povos bárbaros, que eram esses germânicos, né? Então, em função de uma tensão, de um ataque político, vamos pensar, por outros povos, que também enfraquecimento da sua força bélica. Então, essas duas coisas são concomitantes, né? Então, aqui, por que tem pessoas que tratam a Alta Idade Média esses 200 anos? Porque foram os 200 anos realmente de confronto, de disputa por terra, por riqueza, por tudo aquilo. Porém, imagine a gente ser invadido, vamos supor que a gente faz parte aí da rica Roma, né? Somos lá
famílias abastadas ali de Roma. A gente sai com a nossa mudança e vai buscar uma terra em algum lugar da Europa, bem escondidinho aí dos germânicos, para que não possa nos capturar e tal. Daí, eles chegam numa terra, no primeiro momento, eles têm toda a sua família, porque a família em Roma ela é estendida, ela é uma família patriarcada, pai, mãe, primo, irmão, avô, tio, primo da avó, aquela família extensa, né? Eles constroem prontamente um pedaço que é como chama isso? Murado, para se defender dessa invasão dos bárbaros, né? E a população local ali, ela é, entre aspas, conquistada e se tornam servos dessa família feudal, desse senhor feudal e a sua família. Claro que os pertences em 100 anos já acabou toda a riqueza e fica o que fica, que se constrói ali. Então, o que a gente tem, né? Nós temos este poder descentralizado, que em cada pedacinho ali dessa Europa ocidental, onde se foram o povo de Roma, todos os patrícios, todos aqueles abastados, se forma um poder local, né? Onde tem os senhores feudais, os vassalos, já explico, e os servos, tá? Então, nós temos essa configuração. Os senhores, que é a sua família, e seus servos, que é a família ali local, eles fazem um acordo. Em troca dessa proteção, eles morarem dentro dessa estrutura toda blindada, né, que defendiam dos germanos, porque vamos pensar que em 200 anos ainda havia esse perigo de confronto. Eles, em troca disso, eles produzem nas terras para o senhor feudal, nas suas terras, nas terras do senhor, e pagam impostos. Então, é uma relação servil, mas é uma relação de troca, né? Há uma relação de exploração, mas uma relação de troca. Daí, este senhor feudal tem uma milícia, tem o seu exército. Isso é bem importante, porque lá na frente, Weber vai falar da burocracia do Estado moderno, e nós vamos estudar isso depois, onde não existe mais uma milícia, né? Onde o senhor feudal não tem o seu exército. Existe uma força do Estado, que é outra coisa, é outro conceito. Então, aqui como que ele forma essa milícia? Com os vassalos. Quem são os vassalos? São nobres que não têm terra. Como assim, professora? Mas não era direito do nobre ter terra? Era direito do nobre ter terra. Mas lembrem-se que são famílias estendidas e o primeiro filho era o herdeiro da terra do pai. Não era assim, todo mundo, não era herança, vamos dividir um pedacinho para cada um. Não, porque se dividisse um pedacinho para cada um, iam perder a terra num minuto. Não, o primeiro filho era o sucessor do pai, o sucessor dono do feudo. O segundo filho ia se tornar um nobre sem terra. Então, ele ia ser um cavaleiro, ele ia para o exército do próprio pai ou do amigo do pai, ele ia servir algum senhor feudal. Então, ele era nobre, era uma relação de igual, não era uma relação entre nobre e servo, ou nobre e alguma coisa, não, era de nobre e nobre, só que um era dono da terra e o outro não. E o terceiro filho ia para onde? Alguém sabe? Alguém já foi numa encarnação anterior no terceiro filho? Já foi, Arthur?
já fez uma progressão, uma regressão. O ator não está aí. Não. Antônio, quem foi? Leonardo, eu estou perguntando para os meninos, óbvio, né? Como é, professora? O terceiro filho do senhor feudal ia para onde? Ia construir um castelo próximo ao castelo do pai para proteger. Não. O primeiro filho era o herdeiro do feudo, ele não ia concorrer com o pai. O segundo filho era o vassalo, era o protetor, ele ia formar um exército, né, para servir o pai e os amigos do pai, né, os senhores o terceiro, a senhora falou o terceiro filho. É. Terceiro filho ia ser o servo. Não, servo, não é nobre. Então ia para a igreja. Isso mesmo! Ele ia para a igreja. E essa configuração é super importante. Por quê? Porque ele vai para a igreja. Não, vai lá para a igreja, vai ser padre. Expulso? Não. Igreja católica, sim. Ele vai para a igreja ser padre porque ele quer influenciar a igreja. Ela já era poderosa no final do Império Romano, ela continua poderosa. Só que agora com poder também centralizado junto com os feudos, mas ela é a única instituição de ligação entre os feudos, porque não existe mais a capital. Professora. Ui! Isso é tipo assim, colocar uma pessoa lá para controlar os maiores poderes, né? Porque naquela época o rei tinha o maior poder, depois vinha a igreja que controlava também, né? Certíssimo, exatamente isso, Antônio. Porque quanto mais pessoas os senhores feudais estivessem dentro da igreja, mais influência a favor deles eles tinham. Exatamente isso. Então, sempre pensam como poder. Nunca é uma escolha, é um poder, né? Então, por exemplo, o primeiro filho ia cuidar do feudo, o segundo, como vassalo, ele vai, depois, num outro momento, também servir, é uma obrigação, é isso mesmo, para juntar poder, né? Ele vai, junto com a igreja, formar as cruzadas. Os vassalos vão representar os seus feudos nas cruzadas. Tem um filme que chama... como chama? A Cruzada. Que faz. Que mostra bem essa... Assistiram a Cruzada? É bem legal. Eu assisti. Não é legal, Antônio? Aham. E lembra que a primeira... É bem que ele está... Nossa, é muito legal. Porque logo no começo do filme, ele está... aquele personagem principal está lá fazendo papel de ferreiro, né? E chega o bispo, não é isso? E ele vai seguir com o bispo, que depois a gente vem saber que ele é filho do bispo. Mas ali já é um pequeno burgo e tal, que está se formando. Então, aquele vassalo que vai lá, o segundo filho, o amigo do filho, do feudo, mas são todos nobres que vai na cruzada, eles também trazem riquezas, porque eles levam alguns servos, porque eles não mexem em si com riquezas. Mas lembre-se que a cruzada, que é essa tentativa de retomada, né, da terra cristã, é uma tentativa, é uma ideologia, porque, na verdade, eles vão lá fazer comércio com o Oriente, né? Quem assiste o filme fica bem claro, né? O que eles querem mesmo é trazer coisas, e daí que surgem... daí é outra história, mas, enfim. Então, essa configuração desses nobres, né, sejam os senhores feudais, vassalos, ou mesmo a igreja, que é formada por nobres, é uma configuração de poder
importantíssima, que vai culminar ali no estilo de poder da Baixa Idade Média, né? Até aqui tranquilo, não é? Isso vocês já tinham tido em algum momento, não, Cíntia? Amanda, Gerly, falar com as meninas agora. Na faculdade, não, acho que no ensino médio, né, Isso, professora? isso, no ensino médio já tiveram eles, mas a gente retoma. Eu lembro. Eu 1900 e bolinha. O que, sim? 1900 e bolinha que eu vi isso daí. Mas é legal, é bem... Ai, eu adoro essa parte, acho bem bacana. E daí nós estamos aí, nessa configuração descentralizado, poder descentralizado, senhores feudais, os vassalos, servos, a igreja, todo mundo feliz, e sofrendo pancada lá dos germânicos, dos bárbaros. Daí, neste processo, o que acontece? Diminui a pressão do germânico, porque também ninguém fica batalhando 200 anos e não cansa. Cansa, né? O que eles tinham que roubar, já roubaram. Depois de 200 anos, o que vai ter no feudo? Nada, só pedra, né? Não tem nada de riqueza mais. Então, e cada nobre que vai para a igreja, ele não vai só para a igreja. Ele vai e leva como dote um pouquinho de terra. Fora que a igreja continua cobrando os seus dízimos, sua parte lá de Deus, para os senhores feudais. Então, neste período, há um crescimento muito grande da igreja. Pense que o poder financeiro está baseado em terra. Então, a igreja cresce pelas terras, né? Então, ela se torna a grande proprietária desta região, né? Da Europa ocidental. Aqui ocorre uma coisa... Está vendo aqui essa configuração? Que já não é mais lá o servo de um lado trabalhando na terra, a estrutura lá para proteger todos no feudo. Aqui é outra configuração. Por quê? Porque com as cruzadas, o comércio com o Oriente traz muitas riquezas. Falam também dos excedentes produzidos em cada feudo, mas menos excedente, mais comércio do Oriente. Então, já começa... Professora. Oi? Tá parecendo a Cracolândia. Que horror! Tá uma zona. Ai, gente, é horrível aqui em São Paulo. Às vezes você vai por uns caminhos que você passa bem perto da Cracolândia. É um horror. Mas é mais ou menos isso mesmo. Aqui, então, esta riqueza do Oriente, alguns servos já deixam as funções lá da terra em si e se juntam aqui nos burgos das cidades, né? Daí já a igreja também, como poder, olha aqui um pedaço de uma igrejinha aqui, ela já vai criando as universidades eclesiásticas, ou seja, já vão criando núcleos ali de habitação e de poder, né? Com a menor guerra, cresce a população, mas é um crescimento, gente, gradual. Por quê? Porque nós temos alguns fatores. Lá no século X, por isso que alguns autores falam que a Baixa Idade Média começa no século X, nós temos o período, 10 é 1900 e pouco, né? Século XI, 900 e pouco, século XI, 1000 e pouco. Nós temos o período de maior fome na Idade Média. Como isso se deu? A população cresceu de alguma maneira por diversos fatores.
Com o crescimento da população, não se fazia mais o rodízio das terras. Vamos ver aquela... Ó, aqui está vendo que há algum rodízio de terras? Planta aqui uma coisa, aqui outra, aqui está colhendo, aqui está descansando. Dá para ver isso? Sim, professora. Sim, para ver. Aqui é um certo rodízio de terra. Neste momento, não. Eles plantavam onde dava tudo. E o que eles plantavam? Trigo, 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 trigo para fazer pão. Porém, já há uma outra configuração. Com isso, as terras foram se tornando muito inférteis. E a produção de alimento caiu demais em proporção à população. Então, é um período relativamente pequeno, é um período de 30, 50 anos, porém foi um período de grande fome mesmo. E quem resolveu essa questão foi a igreja, que ela não só começa no século XI a registrar as terras. Por quê? Porque como ela é a maior dona das terras, tem a maior proprietária de terras, ela quer dar nome, essa terra da igreja, é onde ela faz o registro, não tem cartório, na própria igreja, né? Tanto que a igreja, em muitos lugares, aqui no Brasil, até no século XX, serviu de cartório, ela que notificava os nascimentos, registros de terra, como as mortes, etc. Então, ela começa a registrar as terras e começa a fazer rodízio, porque ela tem terra para isso. Então, ela produz em uma terra, colhe na outra e descansa a outra. E passa a riqueza de uma terra para a outra também, né? Então, ela consegue apaziguar, a superar esse período de grande fome aqui na Europa, a custo desse surgimento dessa propriedade catalogada, né? E daí a centralização dos reinos. Por quê? Muda essa configuração de poder. Porque agora a igreja maior tem alguns feudos que são mais próximos, aquilo que o Antônio falou, né? Manda o filho para lá que nós vamos ter mais voto do Congresso. Mais ou menos isso. Parece a família 1, 2, 3, 4, 5 e a Cátia Brenda. Um monte de filho lá, mais voto. Então, a igreja começa a fazer alianças com alguns feudos maiores e mais ricos, com maior poder, em detrimento de outros. Então, se formam reinos acima dos feudos, né? Então, num centro de vários feudos, alguém se torna rei, com o apoio da igreja, claro. Quem vai dizer que o Joãozinho lá de trás dos montes vai ser rei, não o filipino lá da Espanha? Quem vai dizer é a igreja. Então, a igreja que vai dar o poder ao rei, né? Como se fosse poder dado por Deus, porém já é uma nova configuração de poder, né? E os feudos que não são reis, é claro, eles são submetidos agora não só à igreja, como também ao rei. E o que é ser submetido? Tem que pagar impostos, como que se paga impostos nessa época? Com produção, né? Ou com moedas, se eles têm esse comércio comércio com o Oriente, né? Então, eles têm que pagar impostos, eles têm que ceder exército, milícias, né? Poder de força e poder de riqueza. Então, com isso, muda-se muito a configuração do poder da Idade Média. Então, começa de uma maneira até mais
mais justa, vamos pensar assim, né? Os feudos todos centralizados, e com o crescimento da população, da riqueza, superada a questão da fome, e principalmente com o crescimento da igreja, há essa nova configuração de poder. Até aqui tranquilo? Deu para lembrar um pouquinho? Érica, deu para entender? Deu sim. Então vai. Então, isso é bem importante, né? Então, vocês sempre associando aí a força política, a disputa por poder mesmo, né? Disputa de grupos por poder. Então, nesse período, quem está em plena ascensão é a igreja, junto com os nobres, que são os reis lá do local. Já passei para essa? Já. Daí nós temos isso continua do século X até o século XIV, o que acontece? Com o crescimento e fortalecimento dos reinos, o mercantilismo, com o mercantilismo, os reis se tornam mais independentes e mais ricos do que a igreja, né? Porque se antes a igreja dava toda a sustentação para o rei, com a exploração nas colônias, né, trazendo todas as riquezas das colônias, o foco não é mais a terra, né, que a igreja tem muito, os seus reis também. O foco passa a ser a mercadoria mesmo, né? Por isso, mercantilismo, tudo a riqueza que traz das colônias. Mas lembrem-se vocês que o nobre, o rei, ele faz comércio. Como é, professora? Os reis, eles fazem o comércio? Não sei responder essa pergunta, não, professora. Mas eu acho que ele só recolhe já os impostos e as coisas para eles, né? Exatamente isso, Antônio, porque os reis, eles não fazem o comércio, eles recebem todo o lucro do comércio. Mas quem vai fazer o comércio são esses ex-servos que estão aqui nessa Cracolândia do Antônio, não é Cracolândia, é Mediolândia, nessa Mediolândia aqui, ó, são os burgueses, tá vendo? Que são ex-servos, ó, aqui, ó, vendendo churrasquinho, vendendo tapioca, um açaizinho, entendeu? Estão vendo aqui? Professor, eu estou vendo aí nesse pontinho da Universidade Eclesiástica aí, parece uma ratazana aí, gigante essa daí. Oi, Cíntia! O lucro vai inteiramente para o reino? Eles compartilham o lucro, porque quem comercializa são esses novos, entre aspas, comerciantes, que vão se tornar os burgueses. Para comercializar, então vamos pensar assim, quem financia, entre aspas, as expedições que vão para as colônias, primeiro na África, em busca do caminho da Índia, depois na Índia, na América, são os reinos, junto com os comerciantes, né? Eles que fazem as expedições, mas sempre em nome de uma bandeira, ou de Portugal, ou da Espanha, que vão para esse mundo novo. Então, todos aqueles que estão lá no navio, né, que são eles que pagam a conta, mas eles não têm poder, porque o poder é todo do nobre. Eles vão tirar toda a riqueza que eles encontrarem nas colônias e trazer para a metrópole. Lembrem-se que só podia fazer comércio entre a colônia e a metrópole. O comerciante não podia trazer do Brasil um monte de cacau
e levar para a Inglaterra. Ele tinha que trazer e levar para Portugal, entendeu? Porque era monopólio, né? Só que nisso, esses comerciantes começam a ficar muito ricos, porque mesmo pagando parte para os reis, né, eles, porque o que é o mercantilismo? Roubam todas as riquezas que eles acham em todo mundo. Já pensou? A gente sair aí com uma lancha e falar, onde a gente achar riqueza, a gente traz para casa. Não é uma loucura em termos de riqueza? Tanto que foi a maior poupança do mundo, né? Depois justifica a Revolução Industrial, né? Mas é exatamente isso. Eles vão para as colônias e catam tudo e voltam com os navios abarrotados para poder trazer para a metrópole e ali a coisa cai, rola solta, né? Tanto que quantos navios vieram para o Brasil, quantos chegaram para descobrir a América de Cristóvão Colombo? Quantos navios eram? Professor, eu só lembro de Pedro Alves Cabral, eu só lembro de Quantos falar são o de nome Pedro dele. Álvares Cabral? Eu só lembro do nome dele quando eu estudava essa matéria, professora. Não lembro de quantidade. Então, quando chegaram na América Central, Cristóvão Colombo, ele foi com 3 caravelas, né? E no Brasil, caravelas no Brasil. Ana Maria, Pinta e Nina, né? Agora, no Brasil, eles vieram, não sei se são 10 ou 13 caravelas. Deixa eu pôr aqui. Quantas caravelas vieram para o Brasil? 13 meses, é isso mesmo. Então, por que para a América Central vieram com 3 e para o Brasil vieram com 13? O que eles acharam ali na América Central? Os incas e os maias. O que tinham os incas e os maias? De monte. Prata. Ouro, professor, Ouro e prata. Então, eles acharam moeda em espécie, imagine. Não, é muita loucura, né, Antônio? Já pensou chegar lá com 3 caravelas e os caras têm ouro e prata que não cabem nas 3 caravelas? Tanto ouro e prata. E você foi para roubar mesmo. É só pegar. Mataram todo mundo e cataram o que puderam. Então, quando vieram para o Brasil, que lembre-se, quando eles vieram descobrir, entre aspas, o Brasil, eles já tinham tratado de Tordesilhas, né? Eles vieram com 13, querendo carregar tudo. Chega aqui, só tem índio pelado. Meu Deus do céu! Deu vontade de voltar para trás. Lembra que eles demoram 50 anos para voltar para o Brasil? vieram com muita sede ao pote, professor. Foi. Daí eles foram embora e falaram assim, pelo amor de Deus, não quero voltar para lá nunca. E voltar depois de 50 anos, aí começaram, né? A caça do pau-brasil, etc. Mas, enfim, então, neste processo que você tem um enriquecimento da Idade Moderna, não só dos reis, da nobreza, como também da burguesia, porque a burguesia são esses comerciantes, que eles não têm título de nobreza, eles não são nobres, eles são comerciantes, excertos, né? E eles começam mesmo, roubam, mesmo porque eles pagam muito para o rei, ainda sobra muito. Então, assim, diminui o poder da igreja. Quem manda agora é o rei que manda na igreja, não mais a igreja que manda no rei. Por isso, desculpa, há uma ruptura
poder teológico, o rei não precisa mais do consentimento, entre aspas, de Deus para reinar. Ele não precisa mais do consentimento de Deus. Ele tem aliança com a igreja, mas não essa submissão ao poder teológico. Por quê? Porque ele está mais preocupado em estabelecer aliança com a burguesia. E para a igreja, a burguesia é nada. A burguesia não tem direito a nada, nem a terra, nem a nada. Neste período de ascensão da burguesia, claro, cada vez a burguesia se tornando mais rica, e os reis muito ricos, mas muitos nobres, donos daqueles feudos que não tinham comércio, que não fizeram as cruzadas, que não se tornaram reis, foram empobrecendo. Então, começa a surgir muito nobres sem dinheiro, porque ele não participa desse turbilhão, né? dessa aliança. Então, havia burgueses que enriqueciam muito e queriam comprar terras. E ainda nesse período, quem fazia o registro de terras era a igreja. Então, ele comprava terra, o burguês, mas não levava, porque a igreja não registrava, porque ex-servo, burguês é ex-servo, não tinha direito à terra. Então, voltava a terra para o nobre. Então, imagine aí o conflito e a disputa desses poderes. Agora, então, surge o absolutismo. O absolutismo é este poder absoluto do rei, porém, nós temos que lembrar que ele está aliado a esta burguesia local, né? Ele não consegue. Lembra que força só tem propósito para conseguir o poder se tiver legitimidade, aceitação. Por isso, nós temos uma forma de Estado que a gente estranha muito quando aprende lá no ensino médio, ou quando depois aprende ciência política, que é o Estado de Direito. Mas, professora, é incoerente. Como o rei absoluto, dono do poder, ele pode reinar no Estado de Direito. Por quê? O conceito de Estado de Direito é Estado que tem uma legislação, que tem uma lei. Então, mesmo que seja um rei que faça a lei, ele está submetido à sua própria lei. Olha que importante que é isso. Por quê? Antes, quem dava a lei? Quem era dono da lei? Até esse período. Quem dizia o que era certo ou errado? Porque leis são normas. Quem davam as normas? A igreja, professora? A igreja, exatamente. Quem ditava a lei, a norma, era a igreja. Tanto que era aquele Deus nos acuda. Imagina a Inquisição. Isso pode, não pode, isso pode. É aquilo que podia ontem, não pode hoje. É aquela confusão, né? Quando no Estado onde o rei é que manda, ele tem uma norma racional, não mais uma norma religiosa, uma norma teológica. Então, por isso, é de grande importância esse surgimento desse Estado de Direito, porque é um passo para o nosso modelo de Estado hoje contemporâneo, né? Porque é o primeiro passo para a gente se tornar mais contemporâneo, um pouco mais, é você entender que fora da igreja exista o poder de leis que estão acima do rei, porque se o rei fez leis e ele obedece às leis, se muda o rei, o outro rei vai ter que obedecer às leis também, ou fazer novas leis. Então, é muito importante esse conceito e esse modelo de Estado. Por isso que hoje nós prezamos tanto pelo Estado laico, o Estado desvinculado da igreja. Por quê? Porque se nós
a legislação, a norma ditada pela igreja, ela é dogmática, ela não há uma justificação racional, ela é de inspiração divina. E ora, e como cada igreja faz o Deus que quer, ora Deus se inspira numa coisa, ora se inspira na outra. Então, daí gera uma série de conflitos. Então, o Estado laico, o Estado racional, de justificativa racional, ele é baseado em leis que aparentemente deveriam ser racionais. Então, por isso, é de grande importância o Estado de Direito. Então, o poder, assim... eu mudei aqui. Assim que nós temos o poder na idade moderna. Ali eu vou mudar porque eu pus aqui e não mudei espera um pouquinho. Então, o absolutismo na França, as guerras de religião, dinastia Bourbon, guerra dos 30 anos, aqui é só para vocês, não tem que saber essas preciosidades, é só para vocês terem uma ideia deste panorama, sabe? Na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, a Reforma Anglicana, a católica fanática Maria I, Elizabeth I, tem um livro da Rainha Elizabeth que é muito legal. O rei ilimitado, incontestável, inquestionável, porém submerso às suas leis. O Estado moderno, a centralização política e o fortalecimento das monarquias nacionais. Aqui nós temos Jacques Doucet, que ele justifica as escolhas do rei como vontade divina. Lembrem-se que é um período de transição, então nós temos ainda intelectuais que estão ainda arraizados, alguns pensamentos da igreja, mas não são justificados pelos pensamentos da igreja. É como se eles falassem assim, não, isso é inspiração divina, mas quem fez foi o rei, né? Então, Bodin, o soberano estava acima de tudo, inclusive do rei, né? A ideia de soberania. E o Hobbes, que é um dos contratualistas, depois vem com Locke, que ele fala que o rei deve garantir a ordem social. Por isso que neste período, e até no período posterior, já mais próximo à Revolução Francesa, muitos autores defendem o Estado absolutista. Por quê? Porque mesmo sendo, entre aspas, a soberania toda do rei, ele é sujeito a leis, ele tem que negociar. A Inglaterra, por exemplo, é muito interessante, porque a Inglaterra, só lembrem daquele mapa que eu coloquei lá no Império Romano, a Inglaterra é uma ilha, um espaço muito pequeno, então também tiveram os feudos, também temos a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, só que ali os feudos eram muito próximos, e as terras, as extensões de terras muito pequenas, então uma comunicação muito pequena. Então, ali, logo que surge o rei absoluto, ali na Inglaterra, né, que nós temos a monarquia até hoje, ele tem que negociar com os senhores feudais. Ele não pode desconsiderar, porque é um espaço pequeno, e onde menor o espaço, menor conflito, maior o conflito de interesses de cada senhor feudal. Então, ele cria o parlamento. Como que é esse parlamento? Ele coloca cada senhor feudal numa cadeira do parlamento para dizer, para não governar sozinho, para ter opiniões, ter esses senhores feudais como aliados e conseguir ter um pouco mais de estabilidade no Estado. E nesse período, com a ascensão da burguesia, a Inglaterra traz a burguesia para esse parlamento, que é aquilo que nós aprendemos lá no semestre passado, que põe a burguesia à esquerda do rei no parlamento, que fica o povo de esquerda e o povo de direita, né? Que hoje fala de direita, de esquerda, acho que todo mundo é com essas bobagens. Mas não é isso. O termo esquerda e direita vem desse termo da Inglaterra, onde este rei absolutista, ele negocia com as partes, com os senhores feudais, que são nobres de um lado, que estão à sua direita, e com os novos ricos, que são os burgueses, que estão à sua esquerda.
E olha como é a configuração aqui do Estado absolutista. Ó. Dinheiro e poder, tudo na figura desse rei. Daí a igreja já está submissa ao rei. Né? Antes a igreja estava acima do rei, ela que coroava o rei. Aqui a igreja já está submissa ao rei, ela depende do rei. O rei tem mais dinheiro e mais poder que ela. A nobreza é aqueles senhores feudais, eles que dão apoio ou não ao rei, né? Então, e garantem toda a renda também do Estado, porque eles são este dinheiro, este poder que vem aí do mercantilismo, vem das colônias e tal, também são distribuídas para a igreja e para os outros feudos, né? A burguesia, cada vez mais rica com o mercantilismo, ela apoia o rei e ela paga impostos para o rei, que, por sua vez, a burguesia explora os artesãos, né, que depois serão os operários, como também tanto que é peão, né? Aquele que navega, aquele que depois escravo, um monte de coisa, e paga os impostos ao rei. Por outro lado, estes senhores feudais pagam os impostos submetendo os camponeses, que são os servos, tanto a esses senhores feudais, quanto à igreja, quanto ao rei. Os servos são aqueles que mais obedecem nessa... obedece a todo mundo, né? Qualquer um junto com o servo, né? Nessa estrutura de poder. Todos os súditos obedecem ao soberano, impostos, leis, moeda, exércitos nacionais, a centralização do poder. Então, esta é a configuração do rei absolutista. Aqui eu pus 2 vídeos, eu vou deixar para vocês assistirem, porque nós já estamos bem adiantado, mas tem 2 vídeos bem legais nesse negócio que já está lá. E uma série de exercícios aí que estão postados lá também. E aí, dúvidas? Não, professor. Mas esclareceu, todo mundo aí quietinho, fora o Antônio, esclareceu alguma coisa na cabecinha de vocês? Professor, algumas coisas sim. Algumas coisas eu vou mentir, né? Tem coisa mesmo, não foi tudo que eu peguei, não. Não, mas uma lida que eu não posso entender. É essa ideia mesmo. Nós temos um texto que fala disso, nós temos os 2 vídeos e temos essa pontuação, né, para direcionar. Mas é assim mesmo, Cíntia. Daí são anos que a gente estuda e vê, até que introjeta. Eu tinha até pego alguma coisa que falou de outra configuração. Eu falei, não, isso está errado, não dá, porque você vai introjetando conhecimento bem aos poucos, né? Mas eu acho bem legal a gente pensar nas estruturas de poder, porque fica mais leve a vida, porque a gente sabe que é isso mesmo, né? Apesar do momento que nós estamos vivendo, é disputa de poder. São grupos que disputam o poder, né? E não pensem vocês que o povo faz parte desse grupo. Sempre são grupos econômicos, entendeu? Na verdade, professora, o povo é o que sustenta esse grupo, né? É igual os servos ali naquela figurinha, os camponeses, né? É o que leva a paulada e que sustenta, mas não é o que decide. Pode ver lá que a setinha verde lá só está tirando dos artesãos, dos camponeses, não tem nada indo para eles, só a setinha vermelha lá, exploração. É exatamente isso, Antônio. E é igual, porque, vamos pensar, então hoje nós temos vários grupos, né? Os grupos ligados aos grupos internacionais, que têm uma série de interesses comerciais com o Brasil como um todo, né? Tanto de exploração de minério, não é à toa que nós estamos aí com tanta coisa de minério em terras indígenas,
quanto de matéria-prima, quanto de mercado, outro grupo ligado aos mercados consumidores, ao mercado financeiro. Do outro lado, nós temos um grupo muito forte, que é do grupo agrícola, que está vinculado a esse poder econômico vinculado à terra, né, a grande extensão de terra. Então, imagine, daí a gente vê um governo tão complicado como o nosso, e por que ele se mantém? Porque ele está com o apoio desse setor pecuário e de muitos setores internacionais vinculados à retirada de produtos, né, de riqueza. Então, o interesse deste cidadão que nos governa é interesse dele mesmo, porque ele não é o bem comum, não é nada disso, é óbvio. Mas, por que ele não cai? Porque ele tem esses vários grupos que estão apoiando. E o povo dessa falácia é só para de um ou outro, né? Só para falar, agora vem para cá, agora vem para lá. Tanto que mesmo que venha, quando fala do outro lado, também são grupos de poder, né? Não pensem vocês que o PT está desvinculado desses grupos de poder, né? Ele está buscando alianças com outros grupos de poder que perderam espaço. Então, eu fico pensando, os grupos industriais, que perderam muito, os grupos comerciais, que perderam demais com esse governo, mas, por enquanto, não tem a força necessária para a ascensão, mas vai ter. E grupos internacionais também, que têm outras preocupações mais de produção do que de exploração, né? Então, sempre quando a gente pensa em política, a gente pensa em grupos de poder. E com muita criticidade, que a gente pode adorar um, adorar o outro, achar o máximo e tal, mas nós somos só manobra aí nessa política. Muito difícil. Imaginem vocês que na Revolução Francesa, onde o povo estava... Era democracia participativa, né? Então, o povo ia lá dizer, vai matar esse, vai matar aquele. Culminou com Napoleão, que nada tinha... Ele era um nobre sem dinheiro, né? Por isso que foi para o exército, e não tinha nada a ver com a vontade do povo, nada disso, não tinha nenhuma ligação. Então, a gente não se iluda, né? Não se iluda em levar as paixões como forma como política. Claro, a nossa participação precisa de legitimidade, então nós fazemos o máximo, mas o Correio foi vendido, ninguém falou, foi vendido? Não, já privatizaram, não conseguiram ninguém, mas ninguém nem falou disso, nenhum. O Correio é uma instituição nacional, com valor do nosso povo sem precedentes, que onde não tem caixa econômica tem Correio, entendeu? E assim, passou e tudo bem, não está nem aí, né? A energia, como diz o ministro, só pagar mais um pouquinho mais caro, tudo bem também. O povo não tem voz nessa jogada, né? A não ser em países muito institucionalizados, onde o povo se faz valer dentro do Congresso também, não é na rua, né? Na rua é só para fazer barulho mesmo, mas o que vale é dentro do Congresso, né? Aquela falácia, se eu derrubei um, derrubou outro, imagina. O mesmo que derrubou o Collor, derrubou a Dilma e apoiou a Revolução de 64, o golpe de 64. Então, é bem importante a ciência política para a gente ter lucidez, né? Não só no cenário político, mas também quanto à nossa postura no trabalho, quanto às nossas alianças estruturais, né? Saber ter consciência da nossa participação, né? Como cidadão mesmo, aquele morador da cidade, né? Que é o termo de cidadão. Ok? Ok, professora. Uhum. Alguma sim, professora.
vou fazer uma chamadinha só para não perder o costume, e eu gostaria que esses meninos voltassem a frequentar a aula. Hoje tem pouquinha gente. É só ouvir um pouquinho, deixar de ver uma série, fazer um joguinho, e vir para cá, e vir com nós ouvir um pouquinho dessa fala toda. Deixa eu só pôr aqui. Rapidez, rapidez. Se alguém falar aí, me fale aqui, porque eu não vejo, tá? Amanda tá aí, né, Amanda? Estou presente. Obrigada, querida. Ana Tereza? Não lembro. Anne Carolina? Não. Antônio tá aí. Presente. O Arthur tá aí. Arthur, disperso. Falou. Mas tá aí. Falou. Está presente, é porque ele está sem microfone. Ok. A Cíntia tá aí, querida. A Dierle tá aí. A Flávia Fernandes, eu não lembro. Tá aí? Não. Irisley, tá aí? O Irisley não tá vindo, ele era bem participativo, não era? Ele tá nas outras aulas ou não? Professor, eu não conheço ele da nossa turma, não. Não? Então. Eu acho que essa disciplina deve ser que ele ficou devendo e está fazendo ela. Ah, pode ser mesmo, pode ser. A Joyce tá aí? Pode ser que ele seja outro que tenha também, não. Laísa? Não. Leonardo tá aí. Estou, professora, presente. Joia. Lívina? Não. Livina, né? Matheus, não. O Juan perdeu outra disciplina, vai perder essa também. Daí vai falar que a culpa é minha. O Érica está aí? Presente. Obrigada, querida. O Ene também não. Olha, eu acho que para dar certo aí, cada um vai ter que pegar 2 capítulos, viu? Veja os capítulos maiores, quem quiser pegar um, pegue, e os menores já peguem 2, porque nós vamos ter aí 12 pessoas e tal, para 20 e poucos capítulos. Deixa eu só ver aqui, porque aqui já deu uma... Um segundo. É individual, professora? Individual, porque é pouca gente, é mais para expor mesmo o pensamento daquilo. Oi? Professor, pessoas na nossa turma, a senhora sabe? Como? Quantas pessoas são na nossa turma? Então, ali tem umas 18 pessoas, mas que seguem a aula mesmo são 12 no máximo. Por isso que eu falo que tem que... Eu vou até ver como falar com o professor Elion, né? Pegar as listas aí, quem não veio nunca, ele dá um chacoalhão aí, né? O Arthur vem com essa gravata vermelha, ele fica quietinho o tempo todinho, mas tá com presencinha, né, Arthur? Daí lê lá um capítulozinho e pronto. Não, pessoal, vou já avisar logo. O capítulo menor é meu e está resolvido. Ah, legal, ó, já temos lá. Põe no grupo, Antônio, que daí do grupo eu passo, tá bom? Ou deixo alguém para passar, mas é legal, já joia.
Tá bom, gente. Muito obrigada. Assistam esse que já está aí no Ava. São só 2 videozinhos, 4 minutos cada, que muita coisa fica fresca na cabeça, que eu falo muito e mais confundo vocês. Tá bom, então, professora. Uma boa noite. Obrigado, Boa gente. noite, Durmam com descanse. Deus, que os nenéns durmam bem. Viu, Amanda? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, querida. Tchau, 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 professor. tchau, Fica com tchau. Deus. Obrigada, Cíntia. Tchau, tchau, queridos. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau, Arthur, querido. Tchau. Fala para os amigos.